A quinta característica de Jesus, e essa também me impressiona, ele era sociável e empático. Ele sabia se relacionar com as pessoas. E você vê que dentro do grupo misto de Jesus, dos 12 discípulos, tinha de tudo. Tinha pescador até erudito, como Mateus. Jesus, ele sabia conversar com o governo e sabia conversar com o povo simples. A Bíblia diz que das mulheres que serviam o ministério de Jesus, algumas eram mulheres da alta corte, como a mulher do procurador de Herodes, que seguia, acompanhava o ministério de Jesus, porque Jesus tinha uma palavra, ele era sociável, ele era empático, ele sabia se relacionar com as pessoas. Tem gente que não sabe se relacionar com todo mundo, mas essa era uma característica de Jesus. Ele podia ouvir seus pensamentos não ditos, ele conhecia suas dúvidas pessoais. Não apenas isso, ele sabia quais seriam suas dúvidas futuras. Agora, a minha pergunta para você: e se você soubesse cada erro que as pessoas que você ama houvessem cometido e cada erro que ainda cometeriam? E se você soubesse cada coisa que pensariam sobre você, cada irritação, cada descontentamento, cada traição, será que você ainda iria conseguir conversar com ela? Pergunta para o irmão que está do seu lado: como conversar com alguém que fala mal de você? Estamos acostumados com cordeiros, mas será que estamos acostumados com cobras? Quando o Senhor chamou Moisés, o Senhor deu vários sinais para Moisés, mas um deles, o Senhor disse: pega a vara que você tem e joga no chão. Quando Moisés jogou a vara no chão, ela se transformou numa serpente. Moisés se assustou: opa. E o Senhor disse: agora pega ela pela cauda. E Moisés então pegou ela pela cauda e voltou a ser uma vara. Deus também nos deu um ministério para serpentes. Aí você diz assim: um ministério para serpentes? Sim, Deus também te deu um ministério para serpentes. Você vai ter que aprender a se relacionar com todo tipo de gente. Você vai ter que aprender a se relacionar com aquelas pessoas que são difíceis de se relacionar. E às vezes, por um bem comum, você vai ter que ser tão polido, tão educado, a ponto, sabe, de ouvir a pessoa, de não ser desagradável com ela e de ainda ajudá-la. Porque ninguém que é inteligente quer inimigos. Os inimigos vão aparecer, mas eu não devo ser um criador de inimigos. Eu quero que você entenda isso, porque isso é muito forte. Foi difícil para Jesus amar Pedro, sabendo que um dia Pedro o amaldiçoaria. Foi difícil confiar em Tomé, sabendo que Tomé questionaria a ressurreição de Cristo. Como Jesus resistiu ao impulso de recrutar um novo grupo de seguidores. João queria destruir o inimigo, Pedro cortou fora a orelha do outro. Dias antes da morte de Jesus, os discípulos discutiam sobre qual deles era o maior. Eu fico pensando, Jesus sabendo de tudo aquilo, e se fosse eu? Meu Deus, eu estou no meio só de cobra. Jesus sabia de tudo, e mesmo assim sentava para ensinar eles, porque Jesus sempre acreditou no que eles iriam se tornar. Eu quero que você entenda isso. Tem gente que ela não está pronta ainda, sabe, para algumas coisas, mas você vai ter que ter a paciência de olhar para ela com os olhos de Deus. Puxa, hoje esse é o perturbador de Israel, mas amanhã ele vai ser uma grande bênção na minha vida e na minha família. Sabe, tem pessoas que eu acredito que às vezes não dá para trabalhar com a gente, porque às vezes não temos tempo para processá-la,
no sentido de trabalhar no coração dela, trabalhar nas atitudes dela, porque tudo é muito rápido. Mas tem outras, em contrapartida, que você vai ter que dedicar um tempo para instruir elas, para ensinar elas, para mostrar para elas, sabe, o que está certo, o que está errado, porque elas vêm de uma cultura às vezes que não tem responsabilidade, e você vai ter que olhar, não, ele tem uma característica, eu vou deixá-lo aqui, vou trabalhar nele. Todos os meus funcionários, quase todos, tirando um ou dois, todos eles foram formados por mim dentro do escritório. Paguei curso para eles, ajudei eles naquilo que eles não sabiam fazer, e fui capacitando cada um deles. Hoje são excelentes em tudo que fazem. Por quê? Porque eu tive a paciência de formá-los, de mostrar para eles como que se trabalha, como que se faz. Eu quero que você entenda isso. Às vezes, sabe, nós não queremos investir nas pessoas, mas Jesus, Ele investiu em pessoas que Ele já sabia o futuro delas. Por isso, eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado, talvez você tenha que investir um pouco mais. Amém? Sabe que meu tempo que eu pastorei a igreja foi muito bom, porque eu aprendi a amar pessoas que eram difíceis de ser amadas. E isso me trouxe uma bagagem muito grande. Isso me deu uma carga de aprendizado, sabe, que eu carrego comigo, que eu sei sentar com a pessoa e conversar com ela, independente às vezes da mala que ela é. Eu aprendi porque eu sei que ela pode se tornar melhor. Eu sei que Deus pode mudar ela. É por isso que você não pode desacreditar de ninguém, porque Deus pode mudar.